vou, só para dar uma sequenciazinha nele aí, tá? Bom que ele repete em duas aulas, aí se alguém tiver dúvida, não fica difícil de achar. O que eu fiz aqui, tá? Eu dei um print, deixa eu apagar esse negócio aqui. Peguei um exercício do Enem, meio pesadinho aqui. Não é pesado, tá? Ele envolveu conceitos que eu não tinha trabalhado aqui ainda, que é de potência. Acabou, eu também agora não vou falar uma forma para vocês mais. Não precisa, tá? As fórmulas que eu tenho são as fórmulas que fala de voltagem desse capítulo. Resistência vezes a corrente, essa é uma delas, tá? Eu vou começar a falar hoje de resistência, né? Mas é um jeito de calcular a resistência. E resistência, quando depende do material, que eu vou precisar dela aqui agora, do comprimento e da área. As fórmulas mais importantes são essas aqui. E tem as potências, beleza? Potência um, que eu falei mais geral. Essa daqui, que geralmente é usada no chuveiro, é assim, Carlos, mas como é que você fala isso? Né? Tem livro que até chama ela de potência do chuveiro mesmo, associa ela muito ao chuveiro, mas é lógico que eu estou aqui para abrir sua cabeça e falar que depende. Se ninguém mudar a voltagem do chuveiro, essa do meio, que é a 2, atende muito bem, tá? Mas se mudar a resistência do chuveiro, o V do chuveiro, perdão, a voltagem do chuveiro, voltagem, aí você tem que mudar a fórmula, é a maneira de pensar, beleza? Então, o que aconteceu aí? Olhando para a fórmula de cima, eu cheguei à conclusão aqui, ó, tá vendo ela aqui? No lugar de V, ele dobrou o V, então eu coloquei 2V. No lugar do I, para não mudar a potência, para a potência continuar constante, né? Para a potência continuar constante, se eu dobrar o V como ele fez aqui, eu tenho que dividir o I por 2. Aí corta, corta, né? Para ficar a mesma potência que tinha antes. Então eu cheguei à conclusão que o I tem que ser dividido por 2. Ótimo. Não posso ir na potência do meio. Eu vou na potência de baixo. Essa daqui, ó. Então, o que acontece aqui? Bem, eu vou comparar as coisas que estão mudando, que é R vezes I. O P não está mudando, já até coloquei aqui, ó. O P não pode mudar. Então, o que eu tenho que fazer com R, vou até colocar aqui em parênteses, o que eu tenho que fazer com R, já que o I vai ter que dividir por 2. Só que na fórmula o I está ao quadrado, certo? Então, o que vai acontecer? Não sei. O que eu tenho que fazer com R? Porque o I agora, né, elevando ao quadrado, vai ficar I ao quadrado sobre 4. Para um cancelar o outro, igual cancelou aqui, ó, o que eu tenho que fazer com R? O R tem que ficar 4 vezes maior. Certo? Entendeu de onde que veio o 4 agora, Arthur? Entendi, obrigado. Aí eu corto o 4 com o 4 aqui e minha potência fica igualzinha era antes. Constante. Isso aqui é a abreviação de constante. Constante. Então a grande questão é como que eu faço para o R ficar 4 vezes maior? Bem, eu tenho duas maneiras usando aquela fórmula lá de cima, né? Usando essa fórmulazinha aqui, ó, né? Que é a segunda lei, tá certo? Primeira essa daqui. Usando a segunda lei, eu tenho duas maneiras de fazer isso. Como? Olhando para a fórmula, não posso mexer no rho. Então, ou eu faço o comprimento ficar 4 vezes maior, e aí a resistência fica 4 vezes maior, ou eu olho a área. Eu faço a área ficar 4 vezes menor para o R ficar 4 vezes maior. Entenderam aí? Eu tenho duas maneiras de aumentar o R 4 vezes. Ou eu pego o L, que é proporcional, e multiplico por 4. Ou eu pego o A, que é inversamente proporcional, e divido por 4 para o R ficar 4 vezes maior. Então eu tenho essas duas maneiras de fazer isso. Fazer o R ficar 4 vezes maior. E a única que fala sobre isso é a última alternativa, a quarta parte da área da seção reta do fio, ou seja, do fio. Né? Seção reta porque você imagina um fio de cobre que você corta ele, né? O cilindro que você corta ele. Aí ele fica lá, a áreazinha aqui para você ver. Ó. Isso que é seção reta. Entenderam? Então, o que eu tive que fazer? Então, eu tive que fazer uma maracutaia danada aqui, né? Tive que usar essa formulazinha de cima aqui para saber o que ia acontecer com a minha corrente se eu dobrasse o V, né?
Aí eu vi que minha corrente dividia por 2. E lá em outra fórmulazinha lá de potência para ver o que acontecia com R. Aí eu vi que o R quadruplicava. E tem mais ainda, tá? O Enem também gosta, inclusive, tá? De colocar uma tabela com, em vez de falar de área, tá? Opa. Em vez de falar de área, falar de. Deixa eu arriscar de cima então. Falar de raio, tá? Como é um cilindro, o raio, a área aqui do cilindro, não é π r ao quadrado? Então eles gostam muito de falar de área, tá? Muita atenção. Em vez de falar, o que eu tenho que fazer com a área? Aí eles falam assim, e o raio dobrou. Aí o raio, só que é raio, tá? O raio dobrou, cara. O raio ficou 2 vezes maior do fio, né? O diâmetro, que estaria na mesma, né? O diâmetro. Nossa, se eu dobrei o raio, aí vem o 4 de novo, ó, Arthur. Aí a fórmula é πr ao quadrado. Se o raio é 2 vezes maior, né, da área, como dobrou o raio, né? Então minha área vai ficar o quê? 4 vezes maior. Aí o meu R vai ficar 4 vezes menor, mas o meu R aqui embaixo é o meu R de resistência. Então muita atenção aí. Eu vou dar uns exercícios desses aqui para vocês fazerem, tá? Pra vocês memorizarem bem isso aí, tá? Isso não é difícil não. Eu expliquei usando um resistor, resistividade. Eu usei um simulador para explicar essa fórmula. Só não aprofundei, porque eu acho que não era o momento, tá? Então, eu vou passar umas atividades como essa daqui, ó. Beleza? Que é esse cara aqui, ó. Aqui ele está falando de área, né? A área, comprimento e resistividade. Aí eu vou colocar umas depois para você. O raio. Aí se eu dobrar o raio, o que acontece com a área? Aí você faz o cálculo todo bonitinho aqui. Beleza? Desculpa aí, gente, que o povo não para de oferecer cartão de crédito, empréstimo, essas coisas, né? Beleza. Então tá aí. Dúvidas? Por favor, me fale. Bem, gente, então vamos lá, né? Eu vou mostrar para vocês aqui uma atividade. Eu vou até. Esqueci de gravar. Então, isso aqui é a associação em série. Já montei e mostrei como é que monta passo a passo. Depois eu mostro gravando outro circuito. Então, eu fiz 3 lâmpadas iguais. Vou colocar os valores aqui, ó. 3 lâmpadas iguais. As 3 lâmpadas são lâmpadas de 10 ohms. Ó. Tá certo? São lâmpadas de 10 ohms, que é a resistência elétrica delas. Alguém calculou lá o filamento, o fio, o material, o comprimento, enfim, né, a área que tem esse fio e criou uma lâmpada com a resistência de 10 ohms. As três têm 10 ohms. Uma bateria de 9 volts, um medidor de corrente elétrica, que a gente chama de amperímetro, né, porque mede amperes, uma chave, cadê a chave aqui, ó? A chave, e um fusível. Aí o fusível já tem os valores aqui, que a gente fala valores nominais. Ó. Ele só pode passar correntes menores ou iguais a 5 amperes. Certo? Se passar mais de 5 amperes, já era. Ele queima, interrompe a passagem de corrente. Beleza? Aqui tem uma chave e aqui em cima tem outra. Isso é o que eu chamo de série, porque quando a corrente sai daqui do polo positivo, ela não tem outra opção se não for passar no fusível. Se o fusível não queimar, ela continua. Se a chave estiver fechada, porque agora está aberta, né? Estiver fechada, ela passa na chave, sobe aqui, beleza, passa nas lâmpadas, converte a energia elétrica em luminosa, volta aqui, passa no amperímetro, amperímetro mede a corrente, volta para a bateria. A bateria dá um novo gás para essa corrente elétrica, ela vai embora. Se eu perguntar qual que é o sentido dos elétrons, que é o que está até marcado aqui, ó, eu falei da corrente, ó, os elétrons até sumiram. Ó. Se eu falar dos elétrons, elétron sai do polo negativo. Elétron caminha em sentido contrário à corrente. Beleza? Até agora nós estudamos corrente. Tá? É porque é muito conceito, gente. Muito conceito. Então até agora nós estudamos corrente.
Beleza? Ótimo. Como que a gente faz para calcular resistência? Porque aqui tudo bem, gente. Tem só 3 resistências. Mas na hora que eu tiver 100 resistências, o que eu faço? Tem que ter um jeito de juntar essa resistência. Tá? Juntar o circuito para o circuito ficar bem simples. Tá? Bem simples mesmo. Tá? E ele ficar da seguinte maneira. Deixa eu ver se eu consigo arrastar tudo aqui. E o circuito ficar o seguinte. Ele ficar simples. O que é um circuito ficar bem simples? Ele ficar como se tivesse uma resistência só no lugar daquelas 3 lâmpadas, ou uma lâmpada só. Tá? Vamos ser mais didático então. Vamos colocar lâmpada, já que eu comecei a falar de lâmpada. Então eu vou ligar aqui. O meu circuito, qual que é o objetivo da gente? Sempre fazer com que o circuito fique o mais resumido possível. Tá? Essa lâmpada que eu vou substituir aquelas 3 tem que ter uma resistência equivalente às 3. Então tá aí. Ó. O que é o circuito mais simples possível? Isso aqui. Ó. Isso é um circuito mais simples possível. A pilha não tem como diminuir, né? Mas as lâmpadas tem. Tem como eu colocar uma lâmpada que tem uma resistência que equivale àquelas 3 lâmpadas lá em cima. Aí, ó. Funcionando bonitinho. Não tem chave, né? Funcionando bonitinho. Só que essa lâmpada aqui tem que ter uma resistência equivalente às 3 lá de cima. Não sei qual vai ser ainda. Vamos chutar aqui 30. Tá certo? Vamos colocar um amperímetro aqui para ele medir a corrente. Então, o menor circuito possível que eu posso ter é isso. Uma pilha, o meu amperímetro e uma lâmpada que corresponde àquelas 3. Tá? Não sei se 30 corresponde àquelas 3, não. Vamos aprender a calcular aqui. Então, isso é o circuito em série. Tá? Não tem opção para o elétron passar, não tem outro caminho que ele possa fazer. Então, eu falo que está em série. Beleza? Bem, a corrente está 0,3 amperes, olha só. Se for isso mesmo, então o meu fusível não vai arrebentar nunca. Eu posso colocar ele aqui, deixa eu ver o menor possível, meio. Que ele ainda não vai arrebentar, olha só. Ele pode passar até meio, ele não vai arrebentar ainda. Eu posso ligar o circuito, tem que ligar as duas chaves, né? Que ele não vai arrebentar. Porque está medindo 0,3, igualzinho esse aqui, ó. Tá certo? Bateria é a mesma, 0,303, então quer dizer que aquelas 3 lâmpadas correspondem a uma de 30. Beleza? Basta você somar 10 mais 10 mais 10, colocar uma lâmpada de 30. Só que é lógico que ela brilha mais, tá vendo a luzinha aqui? Ela brilha mais que as outras 3, né? Porque elas estão separadas, né? A corrente que passa em cada uma lá, né? Então a gente vai discutir isso depois. Mas vira que é compatível 3 lâmpadas, né? Uma lâmpada de 30 é compatível a 3 em série de 10. Então quer dizer que a resistência equivalente ao total, basta você somar as resistências para chegar na resistência total. Beleza? Bem, como que a gente faz isso? Deduz isso, né? Vou deduzir então, né? Tem professor de física, tem que ser chato também. Como que a gente faz isso? Bem, quais são as principais características? Eu falei que tem umas tabelinhas interessantes lá no livro de vocês que está resumindo isso aí. Quais são as características mais importantes, né, de um circuito em série? Tá? Bem, uma eu já vi, a corrente é a mesma. Né? Eu percebi aqui que a corrente é a mesma. A corrente que passa em uma lâmpada é igual a que passa nas outras. Tanto que se uma lâmpada queimar, o que seria uma lâmpada queimar? Ela se prender do circuito ou o legal se ela se rompesse aqui, né? Então, quando uma lâmpada queima, né, esse filamento aqui não deixa passar corrente, todo mundo deixa de funcionar. Tanto que se eu desligar uma lâmpada, eu desligo todas. Então esse jeito de ligar a lâmpada não é interessante. De ligar o aparelho não é interessante para a nossa casa, por exemplo. Né? Não é interessante para a nossa casa. Mas tem uns pisca-pisca tinha uns pisca-pisca antigos que funcionava assim. Né? Uma lâmpada queimava, era um sacrifício para saber qual que tinha queimado. Porque era ligado em série.
Hoje elas são ligadas em paralelo. Vocês vão entender, é um circuito misto, né? Então quando queima, queima no máximo duas. Então fica fácil de você identificar. E não prejudica tanto o circuito todo, né? Um pisca-pisca tem tanta lâmpada, queimar uma e duas ficar sem funcionar, não tem tanta diferença assim. Então tá aí. Vamos voltar lá e aprender a fazer essas contas. Vocês vão ver que o experimento vai ficar muito simples, tá? Resistência tá aqui, beleza. Corrente é a mesma, a corrente que passa nesse aqui, passa nesse e passa nesse. E a corrente é justamente essa daqui, ó, tá? 0,3 amperes. A voltagem tá aqui, 9 volts. Então tá. Vamos lá. A voltagem, não sei, né? A voltagem que eu não coloquei aqui, mas a corrente total, né, é a mesma que passa na lâmpada um. Nossa, que feio aqui. É a mesma que passa na lâmpada um. É a mesma que passa na lâmpada 2, tá? E é a mesma que passa na lâmpada 3. O que, que eu Então, posso. por que não acendem igual acendeu a outra? Você fala. O brilho? Isso. Ótimo, ótima pergunta. A fórmula principal de potência é essa daqui, ó. PV. PV. Até fácil de memorizar aí. Naquela lâmpada lá, o que, que acontece? Se você for olhar, ela está sozinha no circuito. Ela está com a voltagem só para ela e está com a corrente só para ela. Então, como é que vai ficar a potência que ela desenvolve? 9 volts vezes a corrente que é 0,3. Então, qual que é a potência que ela está tendo? 2,7 watts. Concordo? Agora, qual que é a potência de uma dessas lâmpadas aqui? Só uma. PV. PV, né? Perdão. PV. Qual que vai ser a potência dela? Bem, a voltagem que está nela é menor do que as outras. Vamos ver por quê. Bem, aqui eu tenho uma lâmpada só, então o 9 vai todo para ela, agora não vai para as outras. Esse aparelhinho que eu puxei aqui é um medidor de tensão. Então vamos ver qual que é a tensão só em uma lâmpada. Como elas são iguais, a tensão vai dividir igualmente, tá? Praticamente, né? Aqui está dando erro. Então a chavezinha ali que talvez está me atrapalhando um pouco. Então vai ficar 3 volts para uma, perdão, 3 volts para outra, tá? E 3 volts para outra, para a última. Vai dividir igualmente. Então a voltagem total, né, que é para 3 lâmpadas, tá? Vai ser igual à soma de cada uma. Ó. Essa que é 3, mais essa que é 3, 6, mais essa que é mais 3, 9. Né? Tá dando um errozinho ali. Os fios, né, consomem ligeiramente um pouquinho. Então tá aí, ó. Beleza? Tranquilos? Então vamos olhar qual que foi a potência então desenvolvida lá por cada uma. Bem, eu vou arredondar, tá? Ô, Essa daqui tá Carlos, com. Oi, amigão. se a última, o circuito está rodando e rodando. Se Isso. a última lâmpada, ela, por exemplo, estourar ou desconectar do circuito, vai ter algum momento que toda a energia que já está para a direita da lâmpada vai chegar nessas duas primeiras e vai dar a soma de 9 volts? Ou o Não, circuito para na hora? para na hora. Se você interrompe a passagem em uma das correntes, ó, em uma das lâmpadas, o circuito interrompe na hora. A corrente é meio assim. Se ela não tem como voltar, ela nem sai do circuito. Essa é uma das desvantagens do circuito em série. Né? Se tivesse uma outra opção, uma outra lâmpada, tá? Depois eu apago. Uma outra lâmpada ligada aqui, ó, ela não teria problema nenhum. Ó. Opa! Puxou muita corrente e queimou meu fusível. Deixa eu colocar meu fusível maiorzinho, de forma que eu sei que ele não vai arrebentar, tá? Depois eu volto nele. Então, se eu tivesse um outro caminho, olha só, aí a lâmpada lá de cima está funcionando, bacana, está passando energia em todo mundo. A lâmpada lá de cima queimou,
ela interrompe a parte de cima toda e a corrente passa só na outra opção, ó. Beleza? Tá? Mas eu vou chegar nesse nível de circuito aí. Então, a desvantagem é justamente essa. Qualquer uma que queimar aqui, interrompe tudo. Tudo, tudo, tudo. Beleza? Então, calculando a potência, eu vou chegar à conclusão que a corrente é a mesma, né? 0,3. Então, vou chegar à conclusão que cada uma está desempenhando 0,9 watts de potência. Se você for olhar, cada uma delas, né? Então essa daqui também está desempenhando 0,9 watts e essa daqui também está 0,9 watts. Se você juntar todo mundo, você sabe que a potência total é 2,7 watts, que é o que a outra lá está desempenhando sozinha. Por isso que ela brilha mais, porque só ela está desempenhando 2,7. As outras não, estão bem fracas, inclusive, né? Está desempenhando um brilhozinho bem menor do que elas podem, né? Por isso que o brilho ficou menor, beleza? Outra coisa interessante que eu vi foi que a voltagem você tem que somar voltagem 1 mais voltagem 2 mais voltagem 3, né? Curioso. Vai lá assistir seu desenho. Aí o que acontece? Só somar as voltagens aqui, ó. Beleza? Então acabou, gente. As características mais importantes. A corrente é a mesma e a voltagem é a soma. Aí se eu usar a fórmulazinha VRI, que eu vou usá-la sempre, sempre, tá? Tem um capítulo aí que usa outras fórmulas diferentes. Eu vou ensinar vocês a usarem só essa aqui. Eu acho bem mais fácil, tá? Então vai dar certinho. Essa aula vai ser o circuito em série. Então, vou pegar. Qual que é a voltagem total? Olha, é o R total vezes a corrente total. Bacana. Quem que é o V1? O V só da lâmpada 1. Qual que é o V só da lâmpada 2? Qual que é o V só da lâmpada 3? Ué, beleza. Olha para a fórmula VRI aqui. Você pode usar o VRI para todo mundo ou só para uma lâmpada. Então, no lugar de V1, eu vou colocar R1 vezes a corrente 1. É a mesma coisa. Mais V2. R2 vezes a corrente 2. E assim por diante. R3 vezes a corrente 3. Beleza? Gente, a corrente não é a mesma para todo mundo? Então eu posso cortar a corrente. Aí eu cheguei àquela conclusão lá que eu já tinha até antecipado com o circuito do lado, né? A resistência total, quando ligada em série, basta você somar 1 com 2, com 3 e quantas tiverem, tá? Então é bem tranquilo calcular a resistência em série. O cálculo é tranquilo, basta você somar, beleza? Por isso que eu substituí de propósito uma lâmpada com um valor de 30 e deu a mesma coisa, ó. Deu a mesma coisa, tá? Porque eu já sabia que era só somar, né? Daria 30, teria o mesmo efeito, tá? Qual que é o valor da corrente? Não sei, vamos calcular? Você pode usar o VRI para o circuito todo, né? Já que você sabe como calcular agora, então sua resistência total, ou equivalente, que a gente fala, né? Equivalente eu até gosto do nome, porque é uma que equivale àquelas três. Basta você somar 10 mais 10 mais 10. Então, vixe Maria, que letra. A resistência equivalente, o total, vai ser de 30 ohms. Aumentamos ohms aí, ó. 30 ohms. Tá certo? Então eu somei aí todo mundo. Tá certo? Somei todo mundo aí. Agora eu jogo VRI para achar a corrente. Qual que é a voltagem? 9 volts. Qual que é a resistência equivalente? 30 vezes a corrente. Aí eu vou achar uma corrente que meu amperímetro tinha mostrado lá, ó. Vou achar uma corrente de 0,3 amperes. Beleza? Vou achar uma corrente de 0,3 amperes. Certo? Dá para usar essa fórmula, só essa fórmula, inclusive.
Tá? Aí se eu quiser saber qual que é a corrente que passa só nenhuma. Tá, eu já sei que é a mesma, mas se você quisesse jogar só nenhuma, bem, aí você poderia jogar VRI para ela? Poderia, tá? Mas qual seria a voltagem? Né? Se você fosse jogar só para uma lâmpada, aí você teria que É pegar. voltagem dividido por 3. Exatamente, você teria que pegar só a voltagem dela, que é 3, a resistência dela, que é 10, vezes a corrente que passa nela. Então aí a corrente ia dar mesmo, porque o circuito é em série. Né? Mas o que eu queria mostrar aqui é que dá para você utilizar a nossa formulazinha VRI para um circuito geralzão, né, geral, como dá para você usar para uma lâmpada apenas, um circuito específico. Beleza? Tranquilos? Próxima aula nós continuamos com o circuito em paralelo. Tem uma coisinha ou outra para a gente discutir aqui. Eu não falei sobre fusível, né? Então a gente retoma esse aqui para explicar outros detalhes aqui. Tranquilos? No mais, fechou. Abração.